Então nós temos isso. Depois nós temos aqui, os 5 profetas e mestres não tinham distinção. Pronto. Todos estavam cheios e envolvidos na pregação. É importante colocarmos aqui, irmãos, que esses 5 homens, que eram profetas e mestres, eles estavam fazendo o quê? Verso 2, vamos lá? Servindo ao Senhor. Eles estavam servindo ao Senhor. Aí nós até na aula passada falamos aí desse leitor Gunton, não é isso? Que é servir ao Estado com as próprias custas, não é isso? Nós falamos aqui que vem a palavra liturgia. Só que essa expressão aqui no texto original, quando você atenta para essa expressão, servindo ao Senhor, aqui ele está fazendo culto a Deus. Cultuando. Observe meio que ele diz assim, a oração aqui era um tipo de culto a Deus, como também a prática do jejum. Então, orando, servindo eles ao Senhor. Como era que eles estavam servindo ao Senhor? Jejuando e orando. E o mais interessante aqui é que nesse ato de jejuar e orar, eles estavam esperando no Senhor. Ou seja, veja que eles não estavam fazendo na força deles, na ideia deles, nos talentos deles, na capacidade deles, eles estavam servindo ao Senhor. Jejuar e orar é servir a quem? Ao Senhor. Isso é muito pesado, irmãos, porque se a igreja e a liderança, se ela quiser ter sucesso, o líder, o pastor, o membro, precisa ser dirigido pelo Espírito. Quem é que separa? Vai lá, diga aí, olha o texto bíblico. Vamos lá. Servindo ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Disse quem? O Espírito Santo. Pronto. Separados. Esse verbo aí, separar, meus irmãos, ele é muito pesado, porque a ideia aí é de consagrar. Esse verbo separar é que eles foram consagrados para essa missão. Os primeiros missionários serão enviados pela igreja. E qual é a prova? A prova é o verso final do verso 4, que diz que eles impuseram mostrando que aqueles missionários estavam apoiados pela igreja e dependiam da graça de Deus. Que coisa linda, meus irmãos. Então aqui nós podemos analisar que esse jejum estava associado com a oração. E aqui era uma atividade religiosa, de comunhão e de intimidade com Deus. Então, vocês podem observar aqui que a outra coisa que nós podemos observar é que só pode expandir o evangelho. Só pode expandir o evangelho quem vive em quem? Em oração. Isso não é brincadeira. Pregar evangelho não é brincadeira. Para você sair, só pode sair se estiver coberto de quê? De oração e jejum. A briga contra o poder das trevas é grande. Você não vence se não tiver uma vida cheia de quê? De jejum e de oração. Pastor Adalberto é uma total dependência de Deus. Não é depender de diploma, não é depender de prefeito, não é depender de Estado, não é depender de força humana, não é depender de inteligência, não é depender de cultura, não é depender de seminário, é depender da oração e do jejum, pedindo força a Deus, se consagrando para Deus. Não há como expandir evangelho. Eita, meus irmãos, para a gente entrar no mundo sem Deus, da desgraça, da criminalidade, da droga, da prostituição, do adultério, para nós entrarmos nessa sociedade podre, só se estivermos em oração e... Aí o evangelho vai... Agora tem uma coisa que eu coloquei aqui. Eles eram o quê? Sensíveis. Eram mestres e profetas sensíveis a quem? Ao Espírito Santo. Quem foi que falou com eles? Eles ouviram o Espírito Santo? Ou seja, só pode ser sensível quem se entrega à oração e ao jejum. Porque quando eu me entrego à oração e ao jejum, eu estou dizendo, Deus, eu dependo de Ti. Deus fala comigo. Deus me orienta. Deus, a obra é tua. Deus, é para isso. Pastor Zé, para que é o jejum? O jejum, gente, não é para me manipular a Deus. O jejum é para eu me tornar mais acessível a Deus. É para que eu me torne mais habilidoso em saber lidar com as coisas de Deus. O jejum é para eu me quebrantar mais e mais e dizer, Senhor, me domina por completo. A sensibilidade espiritual.
Irmão, esse Paulo tinha tanta sensibilidade espiritual que ele foi passar para um lado, está lá em Atos 16, aí a Bíblia diz, e o Espírito disse, não. Era assim ou não era? Não. O Espírito, quando ele estava em alto mar, sem saber se ia escapar, ele disse, o Deus de quem eu sou, a quem sirvo, ontem ele mandou o seu. Irmão, isso é intimidade com Deus, gente. Eita, rapaz, a pessoa, irmã, está num trabalho missionário. E aí, pastor Adalberto, eu creio que o senhor já passou por isso. Aí vem uma afronta. Aí pronto, é só o pastor que está lá com a família dele, não tem ninguém. Vão dizendo, vão matar ele amanhã. Aí você fica ali, quando de repente você escuta uma voz. Ou você sente, eu estou contigo. Eita, rapaz, eu estou contigo, não é assim? Eu te dou poder. Não temas. É sensibilidade o quê? Então uma pessoa que fica com gracinha, com brincadeirinha, será se ele vai ter essa autoridade? Ele não vai. E aí vocês podem observar que eles tinham sensibilidade espírito. Pronto, eu acho lindo quando tem a primeira convenção, lá em Atos 15, olha Tiago, pareceu bem ao Espírito Santo e a... Quem era que estava dirigindo tudo? Sensibilidade. Fala comigo, Senhor, me dirige. Eu sei que tu estás em mim, Espírito Santo. Eu sei, Espírito Santo, que o teu poder está aqui. O que eu faço, Espírito Santo? Me orienta. Eu não sei o que fazer. Sensibilidade? Eita, irmão. Hoje a igreja está cheia de mestre, mas é só mestrezão que o Espírito Santo nunca fala com ele. Porque é só bichão querendo saber mais do que o Espírito Santo de Deus. É assim ou não é? Nós temos que nos render ao Espírito Santo. Jogar o joelho em terra e jejuar como Paulo, Barnabé e os 5 mestres e doutores, profetas. E orando e jejuando. Aqui nós já falamos isso. Orando e jejuando, prestando culto a Deus. Rendidos a Deus. O Espírito Santo viu o quebrantamento. O Espírito Santo viu a sinceridade. O Espírito Santo viu a dependência. Ele falou pelo membro, talvez, de alguns daqueles profetas ou doutores ali. Ele falou, talvez, pelo membro da igreja. Aí foi tomado alguém pela voz, separai-me a Paulo e a Barnabé. Eita, meus irmãos. Observem, para a obra que eu já os tenho, eles já tinham sido separados. Aqui só está é assim, não foi naquele dia que Deus chamou ele. Ele só estava lá em Atos 9:15. A confirmação. Porque Deus já tinha dito para Paulo, vai Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Deus já tinha. E aí o Paulo vai dizer, ele me chamou desde o ventre da minha. Mas ali ele sabia que era chamado. Mas tu não pode sair só porque tu acha que é chamado. Tem que esperar o quê? Um momento. Tem irmão que eu sou chamado, pastor. Eu sou chamado, não estão me dando oportunidade. Se não botaram tu ainda, é porque tu não é não. A chamada é só tua. Quando Deus te chama, tem que confirmar. Aí pronto. Olha aqui. Vamos ver aí. Falei. E enquanto esta confirmação não chega, fazer como eles. Seguir servindo ao Senhor. Esperar o momento. Porque Deus não atrasa nada. Não atrasa nada. Moisés esperou 40 anos. 40 anos. Não é assim? Se você analisar, Davi, no capítulo 16 de 1 Samuel, foi ungido, mas não assumiu a cadeira. Esse negócio de tu dizer que está ungido e se apressar, ou querer tomar a capa de Elias, tu não vai para lugar nenhum. O fato de você ter o profetismo, não quer dizer que você já é Eliseu teve que esperar Elias fazer o quê? Subir a capa. Espera a capa cair, deixa de tomar as coisas dos outros. Não é assim? Davi foi ungido rei, mas quem era que estava na cadeira? Saul. Ele só assume a cadeira quando Saul, e nem quando Saul morreu, porque primeiro morreu e depois assumiu quem? O filho dele. Aí depois foi que foi entregando, os próprios generais foram entregando a cadeira para ele. Aí foram buscar ele lá. Davi não fez força nem... Porque olha para cá, Daniel. Quando as coisas vêm de Deus, tu não precisa fazer força. Porque lá fora diz, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aqui é diferente. Quem sabe quem é Deus vai orar e jejuar e espera Deus fazer acontecer. É assim ou não é? É Deus que vai agindo. Eita, glória a Deus, não é aqui? Fala isso, senão o povo não vai ouvir. Até porque a questão nos traz a segurança. Por exemplo, o que é que lhe dá a força,
a resiliência frente a um campo, quando apresenta os problemas, de saber que você não está aqui porque buscou, foi porque Deus lhe colocou, acabou o assunto. Quando ele não tem certeza, aí ele fica com medo, toda hora ele chama um policial para dormir na casa dele, toda hora dá dor de barriga nele, não é assim? Agora, quando ele sabe que está lá, pode ter demônio, pode ter inferno, pode ter o diabo, pode ter Satanás, pode ter o cão, pode ter inimigo, mas Deus me chamou. Foi Deus que me colocou aqui. Deus me colocou aqui, e se ele me colocou, ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar. Assim, É assim ou não é? Essa é a certeza quando você é confirmado. Eita, rapaz. Lê aí, tá aqui, ó. O Espírito Santo confirma a verdade. Vai. Olha aí. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aí é o Atos? Não. É agora, é o 10? Ah, é o 10, 9. 9 e 20. Vamos lá. 10, 9. Isso. E no dia seguinte, indo eles no caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Continua? Não, pronto. Aí ele já estava vendo todo o trabalho que ia ser feito com os gentios, que era a igreja em Antió, e Deus vai confirmar, apenas confirmar, porque Paulo já era chamado e Barnabé já era. Vocês sabem que no capítulo 11 eles foram fazer um trabalho em Jerusalém e foram confirmados. Ou seja, já tinham a confirmação de que eram mas para serem enviados tinham que esperar confirmar. Aí foi, quem é que vai confirmar? Ou seja, a obra que Barnabé e Saulo vão fazer foi uma obra originada com quem? É por isso que vai ter sucesso. Vai ter sucesso porque começa com orar e segue na dependência do Espírito Santo de Deus. É coisa linda, ok? Fechamos aqui, não é isso? Aí aqui nós já falamos o Espírito Santo na vida da igreja primitiva. A igreja primitiva, o Espírito Santo atuava nela, dando poder, dando línguas estranhas e dando autoridade para ela cumprir o ID de quem? O ID de Jesus, ok? Qual é o mal do cessacionista? O mal do cessacionismo é que eles não têm um versículo que diga que cessou, e além disso, eles desfazem da forma que é interpretado Atos e Lucas como forma paradigmática, ok? Nós podemos pedir, tem gente que diz que nós não podemos orar pedindo para ser cheio do Espírito Santo. Lê aí, 11, 13 de Lucas. Vamos ver se esse tem um padrão. Porque tem uns, eu já vi até pregador dizendo, não há versículo que manda a gente pedir o batismo com o Espírito Santo. Vai. 11, 13. Se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aos que lhe pedirem. Então, é correto que Jesus diz, vão para a cidade, até que do alto sejais revestido de... E eles foram pedir. Receberam ou não receberam? Então, pronto. Aqui, eu vou só correr aqui, para mostrar aqui para vocês uma coisa. Vocês se lembram que eu falei da hermenêutica, aliás, do pentecostalismo pré-crítico, que não tinha uma estrutura formal, crítica da teologia. Isso vai surgir no período moderno, que vai se desenvolver ainda mais no período contemporâneo. Só que aqui, nesses períodos, nós vamos ter os posicionamentos dos pioneiros pentecostais. Esses 10 que nós colocamos aqui, observem bem, todos eles tiveram a experiência do batismo com o Espírito Santo, do falar em... E cada um deles que tiveram essas experiências, eles diziam que estavam firmados aonde? Na palavra, em Atos 2. Assim como em Atos 2, em Atos 10, 46, 44, 46, Atos 19, 6, todos falaram línguas, eles entenderam que a base para a prova de que foram batizados com o Espírito Santo, qual era? Falar em línguas estranhas. Então você tem William Seymour na Rua Azusa, ele falou em línguas estranhas. Bart, norueguês, falou em línguas. William Durant, em Chicago, falou em línguas. Levi Petrus, escandinavo, falou em línguas. Aí nós temos aqui, do escandinavo de Chicago, o J.W., aqui é A. Jestrom, falou em língua estranha. Aqui nós temos O.L. Bidjock, né? Escandinavo sueco, falou línguas. Rasmussen falou línguas
escandinavo de Chicago, e Daniel Berg, no Brasil, que veio para o Brasil, falou línguas, e Gunnar Wingre falaram línguas estranhas. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Cada um desses homens aqui foram ler o texto bíblico e compreenderam que aquela promessa, conforme Atos 2:39, essa promessa é para vós e para tantos quantos o Senhor Deus chamar. Eles entenderam que eram para todos, conforme Joel 2:28. Então eles tiveram essas experiências, que o falar em línguas estranhas era o quê? Era bíblico. Deu para entender agora? O que eu quero dizer aqui é o seguinte: fora disso, se esses homens cometeram exageros, já não tem legalidade na palavra de Deus, porque a Bíblia só fala que todos foram cheios do Espírito e começaram a Bíblia fala de Pedro subindo em parede, a Bíblia fala de Pedro subindo num pé de cajá e pulando, falando língua estranha, a Bíblia fala de Pedro rodopiando, a Bíblia fala de Pedro correndo no dia de Pentecoste. Então já aí é os exageros da própria pessoa. É isso que eu quero dizer para vocês. Onde é que você contra a língua? Você contra a profecia? Você contra os dons? É para a igreja. Agora a Bíblia diz que os dons é para edificação. E aí, cada um desses homens foram cheios do Espírito Santo e falaram línguas. Essa é a experiência pentecostal. Deixa eu dizer uma coisa. A experiência pentecostal não é algo subjetivo. É uma coisa concreta. É uma experiência real. Vê aí, Atos 2:33. 2:33. De sorte, Atos 2:33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Isso. derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Isto que vós agora Vedes e o quê? Ouvis. Então era uma experiência o quê? Concreta, não era subjetiva, não era aquele negócio de eu vou fechar os olhos aqui e vou receber ele aqui, não era assim. Eles recebiam e falavam línguas, e todos viram, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, viram línguas repartidas, e eles falaram em línguas, ou seja, era algo concreto, específico, e não uma mera experiência. Olhem para cá, não é aquela ideia de você criar a sua experiência, é a experiência baseada onde? Na palavra. Se eu quero viver o Pentecoste, se eu quero viver o poder de Deus, eu tenho que ir para onde? Para a palavra. É assim que se vive o verdadeiro